Hoje estou aqui para falar da diferença entre quem está usando Cloud Code e Deep Agents, talvez também Chemicode e outros CLIs com LLMs, e o restante das pessoas. E eu não falo só de programadores, falo de todo mundo. Acho que não é novidade para ninguém que caiu no mainstream, né? Virou modinha, chega de anglicismo, vamos falar, virou modinha falar de Cloud Code, principalmente neste ano de 2026. Embora a ferramenta já exista desde o início de 2025. Só que naquela época o povo estava muito ocupado com N8N, enfim, o mundo inteiro, né? O mundo que vive de hype. E esse pessoal acabou não prestando atenção no que estava sendo feito. Enfim, como eu já tinha dito, ia chegar uma hora em que pedir coisas para um agente de IA seria mais rápido do que arrastar bloquinho no code, low code ali, arrasta, puxa, etc., que é o caso do N8N, Lovable, onde você faz um pouquinho de vibe code, mas estruturado, né, telinha bonita, e pedir mesmo ali código na tela preta. E chegou neste momento. Eu diria que foi uma combinação de melhorias absurdas de modelos no final de 2025, Gemini 3.1 chegando, aí chegou a melhorias do ChatGPT com Codex, que também é uma ferramenta excepcional, as pessoas têm combinado ela com Cloud Code, e, claro, os modelos da Anthropic. E como eu disse, eles não são os mais inteligentes, mas eles são os que menos erram. Vou pegar o ranking atual, Gemini do Google, na dianteira, e o ChatGPT ali, logo atrás. Os modelos da Anthropic, em inteligência geral, ficam em terceiro lugar, usando o ranking da Artificial Analysis, talvez o mais conhecido. Só que tem um ranking alternativo que o pessoal criou, até mesmo para entender por que há muito tempo, mais de um ano e meio, antes de chegar toda essa galera novata aí, que fica falando que até que skill e a gente é a mesma coisa, né? Enfim, eles viralizam. Eu tô aqui começando no YouTube. O fato é que já dava para saber, né, que ia acontecer, e que estes modelos trouxeram uma riqueza tão grande, falando da Anthropic, e a gente queria entender por que nós, que codamos o dia todo, engenheiros de IA, engenheiros de machine learning, engenheiros de software, gostavam tanto dos modelos da Anthropic. E aí tem um ranking alternativo, alguém criou, não lembro, mas está sendo bem respeitado e estudado, porque ele mostra a capacidade de alucinação. É que deram um nome engraçado, tá? Bullshit Generator, alguma coisa assim, né? Enfim, não preciso traduzir isso. E os modelos da Anthropic são os melhores do mundo em não inventar resposta, em não alucinar. Eles podem não ser os mais inteligentes, mas eles também não mentem. E no final, para quem faz código, para quem trabalha com agentes de IA de verdade, isso importa muito. Enfim, combinando isto com as ferramentas, né, as pessoas entenderam que tinha alguma coisa ali, essa hype toda do N8N, bastante criticado, falei desde o começo, né, mas muita gente começou a ver o débito técnico, sites quebrando, vazamento de dados, aí teve essa migração em massa, de repente, para o mercado digital, falando sobre IA. Por quê? Porque especialistas de verdade, que alguns fundos de investimentos ouvem, aqui no Brasil não existem esses fundos de investimentos que ouvem especialistas. Eu falo isso porque eu trabalho para Guidepoints, GLG ou GLG, Tegus e AlphaSight, que são 4 empresas do exterior que
ligam pra gente e perguntam a nossa opinião sobre software. Nunca uma empresa brasileira veio através de mim, nem sem serviço de consultoria para isso aqui, perguntar o que eu acho de tal ferramenta. No exterior tem um monte toda semana. Tô 5, 6 anos já nisso. E aí, o pessoal falou aquilo que eu falo já há um tempo, né? Mais gente falou, não foi só eu. Não faz sentido pagar SaaS, não faz sentido pagar um CRM. Não faz sentido você pagar por seats, por assentos, sendo que é muito mais econômico você começar a desenvolver um software customizado agora. Aí, esse tipo de opinião falhou. E teve essa queda agora, no início de 2026, trilionária em dólar de empresas de software. Empresas de software que não dominam IA. Porque Google, Meta, Microsoft, e claro, e as que não são de capital aberto ainda, né? Cloud Anthropic, teve maior crescimento, e até mesmo OpenAI, todas essas estão bombando. E as empresas chinesas também, tudo crescendo muito. Por que agora você vai pagar por um software se você tem um agente que faz tudo? Para que você vai pagar um setup, pagar treinamento do seu time para ficar dependente de uma empresa de software? Para treinar, saber onde clica, como é que eu subo o documento ali, como que eu salvo o documento, qual o formato, sendo que você pode agora, no Cloud Code, no Deep Agents, criar um script que vai fazer isso, vai criar outro script que vai resolver isso, você não precisa ficar o tempo todo dependendo de Deep Agents ou Cloud Code, e ele vai fazer isso. Você pode mandar um áudio pedindo salve, você faz a conexão via MCP, Model Context Protocol, famoso Model Context Protocol, MCP, que muita gente, até youtubers famosos no exterior e alguns menos famosos aqui no Brasil, falavam que MCP ia morrer, era inseguro, modinha, que a própria Anthropic ia largar, né? Você conecta seu Teams, seu Microsoft, seu Google Docs, o que for, via Model Context Protocol, e você pode pedir para o seu agente de IA via voz para olhar os seus recibos via e-mail. Aí você conecta, obviamente, seu e-mail tanto via MCP quanto outros plugins, daí depende do tipo de e-mail que você tem. Você pede via áudio e pede para o agente de IA entender e separar o que é custo de casa e custo de empresa, por exemplo. Eu já faço isso. Eu tenho um bot no Telegram que faz isso para mim. Muita gente que usa Cloud Code, Deep Agent, e até o OpenClaw também, né? Já faz isso. Tem as skills, que são Markdown, e tem as conexões em coisas que são via MCP. Apps que usam MCP Server para isso. Aí você pensa, para que gastar com CRM? Para que gastar com SaaS? Para que gastar com RP em geral? Para que assinar um contrato que você vai pagar lá Power BI para todo mundo? É o fim desses softwares? Não. Tem muita empresa aí que tem uma margem absurda, que só de pensar em fechar um legado já vai gastar dinheiro. Tem um monte de gente que não pode se mover, que vai gastar mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Só que com certeza vai diminuir muito o uso desse tipo de solução. É muito claro, uma empresa que esteja nascendo agora, um jeito competente, antenada, que saiba construir as coisas, para que vai gastar com assinatura de software? Ninguém vai gastar com assinatura de software. Uma das nossas empresas, a Scoras Digital, nunca teve tanto pedido, que o nosso core sempre foi justamente esse: construir software para os outros, passar ownership para os outros, né? Fazer a transferência de ownership e acabou. Não criar dependência.
E olha que já ajudamos empresas de Y Combinator, Antlers, Techstars. Teve um projeto muito grande com uma empresa da Califórnia, acelerada pela Techstars. Muita gente perguntava, nossa, por que vocês não têm a própria startup? Eu olhava isso e pensava, é mais lucrativo ajudar você a construir o seu sonho. Né? Cá estamos agora. Várias empresas, inclusive o SoftBank, apostando no Service as a Software, não Software as a Service. Aí outros nomes também, né? AI Agent as a Service, que eu acho que faz mais sentido. Tudo mudando muito rápido. Mas o tema principal aqui não é isso. Eu queria falar também do gap absurdo entre quem sabe usar essas ferramentas e quem não usa. Eu nunca fui especialista, eu vou falar da minha experiência, tá? Nunca fui especialista em AWS. Trabalhei na Amazon, muitos anos atrás, uma área não tão ligada ao que eu trabalho agora. Né? E a Amazon e a AWS são empresas diferentes. Tudo pertence ao Jeff Bezos, mas são coisas diferentes. Né? O fato é que, pulando para cá agora, eu sei relativamente o que eu estou fazendo. Mas na velocidade que eu fiz dentro do ambiente AWS, ultimamente, é absurdo. Eu tirei, né, como eu dou aula, além de administrar 2 empresas, 3, eu diria até, eu sempre estou testando as ferramentas para não ser mais um guru que compartilha as coisas no LinkedIn, e olha, breaking news, e não sabe do que está falando. Eu fiz uma migração com o meu time, boa parte foi eu que fiz, de alguns apps da Azure para AWS, e basicamente 2 dias. Nunca passei por isso de modo tão rápido. E ainda consegui implementar CI/CD. Alimentei os agentes de ar que eu estava trabalhando, são multi-agentes, com CLIs. CLI da AWS, CLI do meu GitHub. Usei Cloud Code e Deep Agents ao mesmo tempo. Deveria ter usado o Codex também, se pudesse, mas não assinei. Acabou minha assinatura do OpenAI, não assinei. Aí fiz coisas que nem eu sabia que era possível. Boas práticas, achei um monte de coisa errada que a gente estava fazendo. Aumentei a eficiência. Foram 3 dias, rodando em média 10 horas por dia, inclusive hoje. Engraçado que o Deep Agents não tem muita personalidade, depende do LLM, mas o Cloud Code hoje falou para mim, Anderson, já é 8 da noite, você está numa sessão de 8 horas, melhor a gente deixar isso para outro dia, né? É engraçado, cliquei e mandei para um colaborador nosso para ver. E eu entendo alguns memes agora, porque muita gente se sente produtiva demais. Também entendo porque tem gente achando que vai ser o próximo unicórnio, né? Eu sou muito mais pé no chão disso. Não acho que tá fácil criar um negócio escalável. Não acho. Tá fácil para você, tá fácil para todo mundo. Sempre lembre-se disso. E várias coisas sendo criadas agora são engolidas logo depois. Mas é impressionante quando você percebe a diferença entre quem sabe o que está fazendo e pega uma ferramenta dessa, Deep Agents ou Cloud Code, e quem não sabe. Perdia-se muito tempo com várias coisas. Bugs, plugins, justamente WordPress, Analytics, análise automatizada, CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Development, DevOps em geral. Agora tem um AI Agent DevOps que avalia o repositório e fala melhorias, ele executa melhorias desde que não afete o app. Faz mais uma auditoria ali, mas ele aponta, e depois, obviamente, melhorias precisam ser feitas, terão manuais com aprovação das pessoas envolvidas no código. É uma mudança drástica. Eu diria que nos últimos 3, 4 anos a gente teve mais mudanças nos últimos 30 anos na área de software. Agora realmente está absurdo o negócio. Eu falo como alguém que começou a codar
com 13 anos, em 1996, na tela preta ali, no CA Clipper, e logo depois Visual Basic, no Windows ali. E é assustador a evolução, principalmente dos últimos 6 meses. É até difícil conversar com pessoas que não entendem o que está acontecendo. Eu sei de pessoas que se ofendem quando, olha, não precisa mexer mais nesse site aqui, que eu vou aplicar um agente, vai escolher e tal, a pessoa fica, não, mas eu quero escolher e etc e tal. Eu falei, não precisa. Vamos fazer isso. O agente vai e resolve. Desde que você saiba que tem conhecimento. Olhar ali a tela passando e dar o accept, né? Ou approve, ou yes, dependendo do que você está usando aí, qual deles. Tem muito poder aí escondido, tá? Se você não sabe o que está fazendo, mas tem coragem, eu não sei se eu dou parabéns ou eu falo, cuidado. Mas as duas coisas, né? É muito bom saber o que está fazendo, porque você pode aprovar coisas que você não deveria expor sua própria empresa, clientes e tudo mais. Mas, no geral, quem sabe o que está fazendo e lê o que está ali, vai dando approval ou não, cara, a sua produtividade vale por 10. Eu me sinto 10 vezes mais produtivo, porque eu tenho certeza que eu estou 10 vezes mais produtivo. E olha que não sou um full-time coder. Tenho um negócio, 3. Sempre levo 3 para cuidar. Além disso, sou pai de família também. O gap é absurdo, pessoal. Uma pessoa não precisa mais ter planilheiro. Você não precisa ser planilheiro. Se você conhece e sabe como usar essa ferramenta e conhece o seu trabalho, você dá o contexto para ele executar. Para o agente, para o Cloud Code, para o Kimi Code, para o Deep Agents, enfim, executar. Se você quer automatizar, aplicar para emprego, tem um monte de gente fazendo isso já. Por isso que eu bloqueei também meu LinkedIn, minhas URLs, de um monte de coisa que a gente identifica com a ferramentação, né? Também dá. Você não precisa mais perder tempo olhando os mesmos dados, modificando manualmente o negócio. Essa é a verdade. Talvez até alguns colegas agora se tentam ofendidos com isso, mas sim, tá muito fácil codar agora, tá mais fácil. E quem sabe o que tá fazendo, sempre que eu trago isso, né? Vai se dar muito melhor do que quem era bom e não se atualizou. Tem muita gente boa que não tá se atualizando. Lembrei desses dias de alguém que disse para mim, Anderson, vamos fazer um template para um chatbot, para esse comércio, etc e tal, vamos. Aí você só deixa um espacinho para organizadinho, para a pessoa subir o PDF, para a gente ler e extrair, chamado RAG, né? Retrieval Augmented Generation. Até eu falei para o pessoal, olha, acho que nem isso precisa mais. Dependendo de como você analisa, você pode deixar o dado bagunçado lá mesmo, desde que você deixe o contexto. Eu nem ia falar para a pessoa o que era skill, né? Agora todo mundo se atreve a falar de skill, até quem não sabe o que está falando. Os skills do Cloud, que você também pode adaptar para o Deep Agents. Inclusive eu criei um adaptador disso gratuito. Você sobe ele no Deep Agents. Se você construir uma skill no Cloud Code, você sobe no Deep Agents e você vai ter exatamente a skill que você criou no Cloud Code para o Deep Agents. Vou fazer um vídeo sobre isso. Uma pessoa, acho que não entendeu o que eu disse, mas foi isso. Isso porque alguém que simplesmente trabalha com tecnologia ali, mas não entendeu este pedaço. Eu diria ainda que a grande maioria dos desenvolvedores estão nessa transição. O pessoal está apegado a uma ferramenta. A pessoa se apega a uma ferramenta. Afinal, exige energia aprender coisa nova. Requer energia. Então, se você está lá... Eu lembro quando eu aprendi o cursor, né? Falei do cursor mundinho. Nossa, que legal. Muito bom. Muito bom. Cursor que até veio de um escândalo recente
falando que tinha o melhor modelo do mundo para código, melhor que Opus 4.6. No fim, a comunidade open source descobriu que era o Kimi 2.5 da Moonshot AI. O composer do cursor era o Kimi 2.5 da Moonshot AI. Ou seja, eles combinaram, fizeram um fine tuning ali, um retreino e pronto. Tem o melhor modelo do mundo, né? Logo eles vão cair para CLI também, já estão caindo, mas um pouquinho atrasado a lei de Cloud Coding e Deep Agents, né? Falta que muita gente se apega à ferramenta e deixa de conhecer essas duas. Tem o Open Code também, né, pessoal? Muita gente falou para mim do Open Code. Eu não usei, não estou apegado à ferramenta, mas não tive tempo. Já estou nas duas mais conhecidas, então, Cloud Code e Deep Agents. Mas essas pessoas que se apegam a ferramentas, elas ficam para trás, tá? Então, até mesmo na nossa área, tecnologia, estou incluindo aqui todo mundo, tá? Engenheiro de machine learning, engenheiro de dados, front-end, back-end, se é que esses termos ainda fazem sentido. Cientista de dados, engenheiro de IA e qualquer outro correlato. Se você não tem essa capacidade de discutir o problema a fundo, de entender qual repositório salvar, usar o CLI, ver se faz sentido salvar aquele ambiente ou não, naquele ambiente, com aquele usuário, com que frequência o alerta tem que ser enviado, qual o tempo de espera, qual banco de dados usar, onde salvar, formato, você pode deixar a IA decidir tudo isso para você? Pode, mas essa é a diferença, é um gap entre quem sabe o que está fazendo e quem está vibe codando agora. Bom, tem um monte de escândalos de vazamento de dados acontecendo e só vai piorar daqui para frente. Só vai piorar. É muita gente achando que sabe o que está fazendo. Eu não tem como lutar contra isso. A gente faz piadinha interna assim, na nossa bolha, né? Não vai mudar. E eu não reclamo. Isso vai gerar débito técnico. É um trabalho relativamente chato, né? Mas é o que, nessa era de saber o que é emprego ou não, é o que gera empregabilidade para muita gente e vai continuar gerando ainda para quem sabe o que está fazendo. Se eu fosse dar uma dica para quem está começando a carreira agora, eu não diria ir para tecnologia, eu não diria para ir desenvolvimento de software. Pense em coisas mais fundamentais. Eu não estou dizendo também para realizar somente trabalho braçal, mas é um fato que trabalho braçal vai ser, em tese, vai ser mais valorizado. Cortar um cabelo, fazer uma barba, fazer massagem, não é algo facilmente substituível. Você coloca um robô para fazer massagem, vamos imaginar, um humano te apertar demais, quebrar sua costela, você consegue processar a pessoa. E um robô que foi treinado e ele erra 1 centímetro a mais e acaba pressionando e quebrando a sua escápula, por exemplo, uma massagem shiatsu ou miofacial. Quem você vai processar, né? Sempre penso nisso. E culinária, comida como arte, né? Tudo isso não vai ser automatizado tão cedo. Computação quântica, tema de outros vídeos aí, sim, é uma das áreas que devem ter muito emprego nos próximos 20, 30 anos aí. É uma área que eu provavelmente vou morrer estudando, pretendo voltar para a física, de onde eu vim, e com certeza morrer tentando desvendar os mistérios do universo, porque nada mais misterioso que a própria natureza. Tirando essa digressão aqui que eu fiz agora, o fato é que, pessoal, é muito provável que aumente esse gap, essa distância, inclusive financeira, socioeconômica, de quem sabe o que está fazendo com o IA, né? E eu não estou falando só dos picaretas, não. Esse é um mundo, embora eles consigam arrastar multidões, é um mundo muito pequeno. De hora em hora eles pulam de hype. Estavam no NFT,
Aí foram para, enfim, arrasta e puxa, bloquinho, N8N, etc. Agora estão no Cloud Code ensinando skill e maravilhados. E eles só vivem disso, de curso, de hype e tudo mais. Eles não têm uma empresa para implementar isso. Eles não têm base para falar. Muitos têm dinheiro, aí contrata alguém para fazer e tudo bem. Né? Tem gente vivendo de IA desta maneira e muito bem. Parabéns. Talvez se eu pudesse torrar 5, 10 milhões com Meta Ads, Google Ads, eu faria mesmo. Não vou ser hipócrita, né? Mas reputação é algo que se constrói no médio, longo prazo. Então, a minha recomendação é essa. Se você quer continuar nessa área, estude o que está fazendo a diferença agora. Esse fenômeno de ter tanta gente que fala que não consegue parar de codar porque é legal e etc. é um indício de que realmente as pessoas estão surpresas, e eu me incluo nessa seara de pessoas, nesse grupo de pessoas que está maravilhado com a rapidez com que se pode construir boas coisas agora. Mas foque no business, no core business, no produto, no serviço. E não ache que você vai construir algo que vai ficar rico da noite para o dia. Foque em resolver os problemas das pessoas. E esse caminho nunca terá erro, nunca será errado. Então, foque em resolver os problemas das pessoas e das empresas. Porque se o seu foco for esse, o caminho é certo. Bom, esse vídeo ficou longo. Fico por aqui. Muito obrigado e até breve.